Desejo me entregar.
teu perfume neste ambiente de adoração. Eis que Deus é a minha salvação. Sinto-me inteiramente confiante, de nada terei medo. Porquanto Deus, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Isaías capítulo 12, versículo 2. Assim nós damos início ao nosso culto desta noite e nós vamos orar e logo em seguida entoar um hino grandioso És Tu, tem o número 52 no Inário para o Culto Cristão. Oremos. Senhor amado, Pai querido, Criador e sustentador do universo, nós aqui estamos reunidos mais uma vez em Teu nome para juntos apresentarmos este culto de adoração, culto que só a Ti é devido. A Tua palavra mesmo nolo afirma quando nela lemos que é a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, assim como ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, que possas receber o culto que a Ti prestamos e que os nossos corações, em contrapartida, estejam cheios do poder do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, e que Teu Espírito, com toda a liberdade, possa falar-nos de forma muito profunda, de tal maneira que haja festa nos céus por pecadores arrependidos. Sê conosco neste momento de culto, durante esta noite, durante todo o restante da semana. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso querido Salvador. Amém.
aniversariantes dessa semana são os seguintes. Na segunda-feira, dia 26, aniversariou César, namorada Kellen. Nós cumprimentamos e desejamos que Deus o abençoe abundantemente. No dia 29, portanto, depois de amanhã, estará aniversariando o Guilherme Cardoso Pinto, é neto da nossa irmã Maria Guimarães Cardoso. No dia 30, estarão aniversariando a Beatriz Moraes, que é neta da prima lá de Araras. E no dia 30 também, a nossa irmã Kátia Cristina Guimarães Cardoso. A estes 4 aniversariantes nós cumprimentamos, eu faço em nome da igreja, desejando-lhes as mais ricas e escolhidas bênçãos de Deus. Nós queremos também agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Nós temos orado pelo irmão Luiz Munhoz, e ele passou por cirurgia, tratamento, encontra-se muito bem. Nós louvamos ao nosso Deus por isso, porque ele tem sido fiel, ele tem abençoado ricamente aos servos dele, muitas vezes atendendo às nossas orações, e nós estamos muito felizes por isso. Também estamos felizes porque a irmã Elizabeth Gasparotto Antoniazzi passou por cirurgia na segunda-feira, acho que foi ontem, terça-feira, e está bem, recuperando-se. Louvamos ao nosso Deus por isso e desejando que ela tenha uma recuperação plena. Aliás, foi segunda-feira mesmo, que ela tenha uma recuperação plena, pronta, e em breve esteja completamente restabelecida. São bênçãos que temos recebido do nosso Deus. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus. Aliás, nós vamos cantar antes do texto o corinho A Tua Graça Me Basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti.
Vamos à leitura do texto que nos servirá de base para a mensagem desta noite, lá no livro de Atos, no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, capítulo 16, leremos versículos 25 a 34. Este livro foi escrito também por Lucas, o médico amado. Ele escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos. Neste capítulo 16, ele, em viagem missionária com o apóstolo Paulo e Silas, está narrando um fato muito interessante ocorrido na vida tanto de Paulo quanto de Silas. Atos 16, versículos 25 a 34. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos haviam fugido. Paulo, porém, gritou: "Não te faças nenhum mal, todos aqui estamos." O carcereiro pediu luz, saltou para dentro e, todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: "Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar?" Responderam eles: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa." Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os o carcereiro consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas. Então logo foi batizado ele e todos os seus. O carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhes à mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Sendo já dia, as autoridades mandaram soldados, dizendo: "Soltai aqueles homens." Eu li até o versículo 35. Nós vamos entoar mais um cântico: "Grande é o Senhor", e depois vamos meditar na palavra de Deus. Ajuda contra a vida.
eu quero levar os irmãos a olharem para este texto juntamente comigo, porque todas as vezes que leio este texto, ponho-me a pensar muito. É um texto que me faz pensar bastante. Dele nós podemos retirar inúmeras lições, mas aquela que primeiro me salta aos olhos é a que encontramos no versículo 25. O texto diz que Paulo e Silas estavam presos. O contexto não vem ao caso agora. Eles estavam presos por pregar o Evangelho de Jesus Cristo e amarrados no tronco, haviam sido chicoteados. No entanto, embora fossem inocentes, embora estivessem presos por causa da perseguição que era imposta por causa do nome de Jesus Cristo, o versículo 25 diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e todos os presos os escutavam. Com base neste versículo, eu quero falar nesta noite aos irmãos sobre o tema hinos ou canções na noite escura da vida. Canções na noite escura da vida. No Salmo 42, no versículo 8, o salmista nos diz o seguinte: contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, de noite a sua canção estará comigo. Entre as grandes declarações que lemos neste Salmo 42, surge uma linda e poética verdade que se cumpre não só no Salmo, mas também lá no Novo Testamento, na vida de Paulo e Silas. O salmista diz: Deus deu-nos canções durante a noite escura de aflições da vida. É bastante óbvio que não é difícil cantar à luz do dia quando a situação é favorável e a normalidade cerca a vida com alegria e abundância. É muito fácil para o conjunto de sinos ecoar músicas quando o vento está soprando favoravelmente. O difícil é a música ressoar quando os ventos são contrários e totalmente adversos. É fácil cantar quando podemos ler as notas à luz do dia. Assim, aquele que é talentoso canta do seu coração o que pode ler na partitura. No entanto, muito dificilmente uma pessoa cantará ou poderá fazer uma música na escuridão de sua alma. Ela pode tentar, mas descobrirá que a música à noite tem de ser inspirada por Deus, ou ela não existirá. O texto lido leva-nos a pensar que, por mais atroz que seja o sofrimento, maior é a inspiração de Deus para nós louvarmos o seu nome. No escuro vale da existência humana, tanto o salmista quanto o texto de Atos 16 que lemos nos mostra que sempre se ouvirá um sincero louvor que brota de um coração adorador. A mensagem desta noite, meu amado irmão, amigo, é dedicada a você que já sem forças sente as agruras da noite escura da aflição, cuja esperança foi perdida porque todos os seus recursos se esgotaram. É para você que está passando por momentos de cálice amargo. Esta mensagem é para o teu coração, entenebrecido pela noite de lágrimas, pela dor e pelo desalento. Deus vem ao teu encontro para te fazer cantar. Sim, cantar canções na noite escura da vida, como Eliú
expõe em Jó capítulo 35, versículos 9 e 10. Eliú está falando a Jó e aos seus 3 supostos amigos. Na verdade, Eliú está exortando a esses 4 personagens. Jó não merece a exortação, mas aqueles outros 3 homens sim. E é nesta circunstância, neste contexto, que Eliú diz o seguinte, em forma de pergunta: os que vivem oprimidos podem gritar sobre o efeito, ou sob, perdão, o efeito de injúrias e gemer sob o braço dos poderosos. Contudo, nenhum deles pergunta: onde está Deus, o meu Criador, aquele que inspira cânticos durante a noite? O que Eliú está dizendo é que dificilmente uma pessoa que enfrenta dificuldades, problemas, situações adversas, cantará canções durante a noite, a não ser aquele que confia de fato no Senhor. E Jó confiava. E por isso este homem, ele é capaz de dizer que, a despeito de todas as adversidades que ele enfrentou na vida, ele ainda assim permanecia fiel ao Senhor e cantava um hino de louvor ao seu nome. É próprio do ser humano cantar nos momentos de alegria, quando tudo corre às mil maravilhas, plena saúde, emprego estável, filhos bem encaminhados na vida, mesa farta, ou no mínimo com o básico necessário para um bom viver, boa reserva financeira, boa moradia, um bom carro, etc. É fácil entoar louvores a Deus assim, mas todos concordam que cantar no sofrimento é paradoxal. Eu quero chamar a atenção do meu amado irmão, amigo, nesta noite, para observar as interessantes características que nós podemos tirar dentro do texto de Atos 16, 25 a 34, características essas das canções que Deus nos dá durante a noite do sofrimento, a noite da dor, a noite da desesperança. A primeira característica das canções na noite escura da vida é que essas canções não são dadas por Deus, ou não as cantaríamos, ou não seríamos não teríamos a capacidade, melhor dizendo, de entoar estas canções. O texto nos revela que Deus é quem nos dá canções na hora difícil da vida, lá no livro dos Salmos, capítulo 42. E aqui nós observamos que Paulo e Silas, na hora amarga, difícil, provavelmente sofrendo as dores da surra que levaram, dos aguilhões e daqueles pesos aos quais estavam amarrados, eles, ainda assim, eles estão cantando e orando ao Senhor. O salmista Davi testemunha que Deus é quem colocou em seus lábios um novo cântico. Nós observamos isso lá no Salmo 40, um salmo lindo, um dos mais bonitos salmos que nós encontramos. E ele diz o seguinte nos 3 primeiros versículos. Todos nós, quero crer, conhecemos praticamente de cor estes versículos. Davi diz: esperei confiantemente ou com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, num poço fundo, da lama mesmo. Colocou meus pés sobre uma rocha e trouxe um novo cântico aos meus lábios. Só mesmo alguém que confia no Senhor tenha esta capacidade de cantar canções na noite escura da vida. Também os filhos de Coré, que escreveram o Salmo 42, eles cantaram.
Eles estavam provavelmente no exílio, longe da sua terra, não podiam ir ao templo. E eles dizem: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Então, as canções que nós entoamos na noite escura da vida só são possíveis porque elas nos são dadas por Deus, ou nós não as cantaríamos. A segunda característica para a qual eu chamo a atenção dos irmãos é que as canções entoadas na noite escura da vida, elas, além de serem dadas por Deus, elas são carregadas de fé. Abraão, na prova mais difícil, mais louvava a Deus e mais era fortalecido. O apóstolo Paulo, escrevendo a respeito deste homem, o grande servo de Deus, o patriarca Abraão, lá em Romanos capítulo 4, versículo 20, ele diz: Abraão nunca duvidou das promessas de Deus. Ele acreditava que cada promessa que Deus a ele fizera, através da sua fé fortalecida, seria cumprida. E assim ele pôde cantar, dando glórias a Deus por essa bênção, antes ainda dela se concretizar. Neste exato texto, ou neste exato versículo, Paulo está falando a respeito do fato de Abraão aguardar o filho da promessa, Isaac, estando já com 99 para 100 anos. Ainda assim, ele era capaz de cantar, porque ele confiava no Senhor. Jó, como eu citei anteriormente, em grande aflição, cantou um hino de fé. Jó se levantou e, em sinal de tristeza, diz o texto bíblico, rasgou as suas roupas e rapou a sua cabeça. Depois disso, ajoelhou-se, encostou o rosto em terra e adorou a Deus. E mesmo diante da tristeza que enfrentava, ele disse: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E mais à frente, no capítulo 19, versículo 25, Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e então eu verei face a face. Só alguém que realmente deposita toda a sua fé em Deus, confia plenamente no Senhor, é capaz de apresentar uma canção como essa. Abacuque, o profeta, de igual modo, cantou na noite escura do sofrimento, seu e do seu povo. Lá em Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18, ele diz: ainda, ou ele canta, ainda que na figueira não tenham sido, ainda que na figueira tenham sido destruídos todos os figos, e na videira não haja fruto, ainda que a oliveira seque e os campos se tornem estéreis, isto é, não deem mais fruto, nem a plantação, ainda que os rebanhos morram no meio das pastagens e os currais fiquem vazios, contudo eu me alegrarei no Senhor, serei feliz no Deus da minha salvação. Vejam, ele disse que ele era capaz de cantar, mesmo na hora mais difícil da sua vida, porque ele depositava sua fé no Senhor. Mas há uma terceira característica muito interessante para a qual eu chamo a atenção dos irmãos. Na hora escura, na hora mais difícil da vida, nós podemos cantar, porque as canções na noite são instrumentos de vitória. Josafá, um dos grandes reis de Judá, e todo o seu reino desfrutaram de grande vitória sobre os seus inimigos, porque eles louvaram a Deus durante
uma guerra que foram submetidos, foram atacados, tiveram que se defender, e eles começaram a cantar, e através disso Deus lhes deu a vitória. Quando Davi louvava o Senhor com a sua harpa, a Bíblia diz que o espírito maligno se retirava de Saul. 1 Samuel 16, 14 a 23. O texto que fala a respeito de Josafá é o de 2 Crônicas, capítulo 20. O Salmo 149, versículo 6, fala de duas armas de vitória que temos. Em primeiro lugar, o salmista diz que a palavra de Deus e o louvor a Deus nos levam à vitória. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios, a Bíblia, nas suas mãos. É interessante que Jesus cantou à sombra da cruz. Os minutos de Jesus estavam contados. Ele havia participado da última Páscoa, instituído a ceia, e agora ele caminhava em direção à sua prisão. E o texto bíblico lá em Marcos 14, 26 diz que depois de cantarem um hino, Jesus e seus discípulos caminharam para o Monte das Oliveiras. Eles cantaram. Nós podemos cantar, mesmo na hora difícil, porque os hinos nos são dados por Deus, as canções nos são dadas por Deus. Também as canções são resultado da nossa fé em Deus, e as canções são instrumentos de vitória. No texto que nós lemos nessa noite, Atos 16, nós lemos que Paulo e Silas, ao louvarem a Deus no cárcere em Filipos, numa noite escura, difícil, de dor, foram abençoados pelo poder de Deus e acabaram abençoando a vida de todos os que ali se encontravam, em especial, eles abençoaram a vida de um homem rude, infeliz, a vida do próprio carcereiro e, consequentemente, toda a sua família. Eles poderiam ter ficado bravos, reclamar os seus direitos, mas ao invés disso o texto nos diz que eles oravam e cantavam, e Deus trouxe a vitória para os seus servos. Há uma quarta razão para a qual eu chamo a atenção dos irmãos, razão pela qual nós podemos cantar mesmo na hora escura da vida, é que nesta hora surge a luz em meio às trevas. É o que nós observamos no texto lido. Em Atos capítulo 16, versículos 28 e 29, nós lemos o seguinte: Paulo, porém, gritou: não te faças tal, o carcereiro ia tirar a vida. Não faças nenhum mal a você mesmo, todos aqui estamos. O carcereiro então pediu luz, saltou para dentro onde todos estavam, e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Em meio às trevas surge a luz da esperança. É o que nós podemos observar neste texto. Quando parece que tudo está ruim ao nosso redor, quando parece que não há mais esperança, a noite é escura, nós podemos encontrar a luz da presença de Deus e de Jesus Cristo junto de nós. Em meio às trevas que surge a luz, numa hora de desespero, de morte do carcereiro, eis que surge um grito no ar. Ergue-se no ar uma voz, no versículo 28, dizendo: não te faças nenhum mal. Ainda hoje, esse grito ecoa forte: não te faças nenhum mal. Logo em seguida, o carcereiro troca a espada pela luz. E que transformação maravilhosa! Ele substitui a espada pela luz. É sempre assim. Na hora mais tensa, mais escura, a luz do Senhor brilha mais intensamente. Por isso eu quero dizer ao irmão, ao amigo que me ouve nesta noite, que está passando por um momento difícil: troque a espada da dor, do sofrimento, da noite escura, pela luz de Jesus Cristo. Ele quer trazer alegria ao teu coração. Em quinto lugar, o texto nos mostra que é no momento mais difícil, na noite escura, mais escura da vida,
que são justificados os novos motivos. Novas razões para vivermos com alegria surgem diante de nós. O versículo 30 do capítulo que lemos diz o seguinte, capítulo 16, versículo 30. Então, o carcereiro tirou Paulo e Silas para fora, perguntando: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O foco do carcereiro agora mudou. Ele que fora tão mal com os servos de Deus, agora ele é humilde. Ele reconhece a sua limitação, ele conhece a situação difícil que se encontra e ele pergunta: o que eu devo fazer? Agora mudaram seus alvos, seus interesses. Talvez até então ele nunca tivesse pensado na vida futura, na eternidade. Seus valores estavam no plano meramente material. Agora brota no seu coração um interesse pela vida eterna. Seu interesse já não é mais sobre finanças, segurança, política, esporte, sexo, aquilo que ele podia oferecer à sua família. Seu interesse e sua necessidade agora são outros. O que devo fazer para ser salvo? A necessidade número 1 do ser humano é de ordem espiritual. A vida de ninguém consiste apenas em comer, beber, trabalhar, ganhar, juntar. É o que nós lemos em Mateus, Marcos e Lucas, nas palavras de Jesus. O carcereiro agora está interessado em algo mais sério, precioso e importante. Ele está pensando na vida eterna. Ele precisa da salvação que Paulo e Silas têm. E aí vem a sexta característica da canção que é entoada na noite escura da vida. Essa canção apresenta uma nova criatura. Ela é cantada por alguém que nasceu de novo. É o que nos diz o versículo 33. O versículo 33 deste capítulo é extraordinário. Ele diz o seguinte, 16:33. Tomando o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou as feridas de Paulo e Silas, logo foi batizado, ele e todos os seus. Ele é uma nova criatura. Agora ele é salvo, ele é introduzido no corpo de Cristo. É o que nos diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quando ele disse: alguém está em Cristo, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que mudança extraordinária e maravilhosa. O homem que açoitava, que golpeava, que torturava, agora lava os vergões dos açoites. O homem truculento, agressivo, agora está prostrado de joelhos diante dos homens aos quais anteriormente fustigara. E naquela madrugada nem esperou o sol nascer. O Espírito Santo de Deus simplesmente mudou o seu coração, a sua vida, o seu pensamento, os seus instintos, suas prioridades, suas emoções. Naquela madrugada, ele foi batizado e com ele toda a sua família. Se você que me ouve, se o irmão que me ouve, o amigo que me ouve, quer a transformação de sua família, comece por permitir que o Espírito Santo de Deus o transforme. Eles foram, o carcereiro e sua família, naquela madrugada, introduzidos no corpo de Cristo, não pelo batismo, mas pela conversão, pelo arrependimento. No ato do batismo, ele apenas confirmou a sua fé em Cristo. Batismo é compromisso. Que testemunho de vida nova, transformada, restaurada. Ele leva os apóstolos para a sua própria casa. O texto diz que ele põe a mesa e serve aos servos do Senhor com alegria. Aquele homem antes truculento agora é um homem feliz, porque é isso que Deus faz na vida daquele que o busca. Ele coloca canções de alegria, mesmo na noite escura da vida. Agora o carcereiro quer ter comunhão. Ele reparte o pão, ele compartilha, ele come junto. Isso é sinal de vida transformada, vida em Cristo. Estão todos assentados à mesa do carcereiro. Paulo e Silas, que horas antes tinham sido duramente açoitados,
agora estão lá junto, o carcereiro e sua família. Isso é graça de Deus, isso é evangelho, isso é obra do Espírito Santo, isto é escritura lavrada para a vida eterna. Que durante, e eu estou concluindo, que durante a noite escura de tribulações e sofrimento, se possa ouvir brotando de nossa alma ferida as canções que somente o Senhor nos dá. No Salmo 77, versículo 6, nós lemos: de noite chamei à lembrança o meu cântico, mesmo na noite escura. Em Isaías, capítulo 30, versículo 29, nós lemos: um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria no coração, como daquele que sai tocando a flauta. E por último, no livro de Jó, nós lemos que Deus pode nos dar canções, mesmo na noite mais escura da vida, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o Senhor nos abençoe. Que mesmo na hora mais escura, mais difícil da vida, possamos entoar canções de louvor, de adoração ao nosso Deus. Nós vamos entoar o hino de número 193, o Inário para o Culto Cristão. Este hino tem como título Maravilhosa Graça.
Nós temos pedidos de oração, vou apresentá-los, em seguida estarei orando e concluindo o culto desta noite. Eu quero desejar a todos os irmãos, amigos que participam deste culto uma noite abençoada, uma semana abençoada. No próximo domingo, às 9h30, nós estaremos no templo e para a Escola Bíblica Dominical, às 19h, para o culto de adoração ao nosso Deus. Os nossos pedidos de hoje são os seguintes. A minha filha, a Gislane, pede pelo senhor Elísio, que sofreu um AVC, está em recuperação. A irmã Maria de Lourdes Gandolfo pede oração por sua irmã Olga de Bernardi, com fortes dores na coluna, e passará por uma cirurgia. A irmã Eliana Sopran pede por sua mamãe, por sua irmã Elaine, pede por ela mesma e também por uma jovem, Gabriele, de 20 anos. O irmão Cleiton pede oração pelo senhor Manuel Moraes e pelo irmão Tiago Pires de Moraes e família. O irmão Oséias pede pela senhora Rose, em tratamento e recuperação de câncer. A irmã Heleninha pede por sua saúde, problemas renais. Pede pela Valentina e Melissa, duas crianças, uma de 4 e outra de 2 anos. O irmão Inácio pede pela vida do irmão Álvaro de Jundiaí e também pelo pastor Abdênigo Lisboa e pela senhora Irene Bill, mamãe da irmã Regina Bill. A irmã Eumânia continua pedindo por sua irmã Elza, um tratamento quimioterápico. O irmão Antônio Mateus por sua esposa Laura. Agradecemos a Deus porque domingo ela já esteve na igreja, está bem melhor. A irmã Isabel Simões está em tratamento, e seu esposo, o irmão José Carlos Simões, que Deus possa abençoá-los. A irmã Dirce Donizete dos Santos pede por seus irmãos Carlinhos, Tereza, Madalena e demais familiares. A irmã Olga Cristianine pede por seu esposo Samuel, com problemas renais, e pelo seu filho, pastor Jefferson, internado, se recuperando. Esperamos que Deus possa restabelecê-lo completamente, abençoando sua esposa e seu filho. Eu tenho pedido aos irmãos, pelo irmão Luiz Munhoz, já agradecemos pelo que Deus fez, tem feito. Irmã Rosiclé, irmão Alcindo, irmão Tiago, irmã Maria Dan, por minhas irmãs Ana Maria Basti, meu cunhado Valdir. Que Deus a todos abençoe. Oremos, irmãos. Querido Senhor, estamos concluindo este culto público de adoração ao Teu nome. Certamente manteremos espírito de culto durante toda a semana, porque devemos orar, ler a Tua palavra, nela meditar dia e noite, como nos ensina a Bíblia. E pedimos-te agora que Tu abençoes a vida de cada irmão que participou deste culto, abençoes as famílias, abençoe também, ó Deus, os pedidos apresentados. São muitos, eu já os apresentei, os li, o Senhor certamente já os conhecias, mesmo antes de ter lido estes nomes, e por isso eu te peço que Tu respondas a cada um de acordo com a Tua vontade. Vai ser conosco, abençoando-nos, ajudando-nos na hora difícil, mesmo na noite escura da vida, nós possamos cantar canções de louvor, de adoração ao Teu nome santo e bendito. Não fora a Tua presença e não poderíamos fazer isso, mas nós confiamos no Teu poder, nos colocamos nas Tuas mãos e te pedimos que nos guardes e que nos protejas, que nos dirijas durante todos os dias da semana, na próxima semana, no final deste ano e no próximo ano, se nos permitires continuar vivendo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A graça é um ponto de encontro, lugar onde
Separação, separação entre a raça caída e o Deus do perdão. Mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão. Mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se